é uma observação verdadeira. E você poderá fazer o experimento tão frequentemente quando lhe agradar. Que se você der a uma criança o que ela pede a você chorando, ela certamente continuará a chorar para que você possa ceder. Porque ela sabe que pelo choro, ela sabe que pela reação dela, ela vai conseguir com que você mude. Mas se eu não dou a ela, quando ela chora, ela irá gritar o dia todo. Queridos, se ela fizer isso, será por culpa sua, uma vez que está no seu poder efetivamente impedi-la. Porque nenhuma mãe precisa suportar um filho gritando alto depois que ele tenha 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade. Porque é impossível impedi-la. Ou você acha que não é possível? E assim muitos supõem, mas trata-se de um completo equívoco, né? E, amados, nós precisamos entender que a experiência tem nos mostrado o seguinte: nós não podemos ceder aos caprichos dos filhos sob pena de colhermos um fruto amargo no futuro. Isso não vai distorcer a sua personalidade nem o seu caráter. Isto só vai contribuir para que o filho ele entenda que ele tem limite. Isso não pode ser impossível. Nós temos prova disso em muitas famílias. Mais do que isso, famílias numerosas, não é? Existem casos em que os pais sabem conduzir a sua família com hombridade, com seriedade, com pulso firme, no sentido de educar os seus filhos no caminho que deve andar, numa boa educação, com vigor sim, porém amando e mostrando aos filhos que há limite para todas as coisas. Então isso, portanto, pode ser feito por alguma mulher de bom senso, um homem de bom senso, que pode, por meio disso, evitar a si mesmo uma abundância de problemas que pode surgir através das nossas concessões e prevenir aquele barulho desagradável, a criança gritando, a criança esperneando, a criança querendo conseguir, no choro, no grito, os berros da criança, que pode ser ouvido muitas vezes pelos vizinhos, pelas pessoas que estão passando. Mas podemos admitir que ninguém, a não ser uma mulher de juízo, será capaz de efetuar isso. Sim, uma mulher que tenha tal paciência, que seja resoluta, somente a graça de Deus pode dar esse equilíbrio. E de qualquer modo, isso sem dúvida mostra o caminho mais excelente. E assim a mãe, ela é capaz de refrear a insensatez do seu filho. Ela é capaz de conduzir essa situação segundo a vontade de Deus. É difícil dizer se a vontade própria ou o orgulho seja mais fatal em temperança. Então foi principalmente orgulho que atirou para baixo tantas estrelas do céu e tornou anjos em demônios. Mas o que os pais podem fazer
com o objetivo de parar com isso antes que possa ser realmente tarde. O que os pais podem fazer? Então, existem algumas indicações. Uma delas, cuide de não acrescentar combustível à chama, ao fogo, né? Por exemplo, de alimentar a doença que você deve curar. Então, quando você perceber que o seu filho está debilitado, eu digo isso espiritualmente, eu digo isso com maus comportamentos. Você deve curar. Então, percebemos o seguinte, quase todos os pais são culpados de fazer isso, por elogiarem seus filhos na frente deles. Não faça isso. Quando você externa elogios para os seus filhos, você está estragando a criança. Se você está consciente da tolice e crueldade disso, veja que você está fazendo uma artimanha, você está criando na alma dele uma projeção futura desastrosa. E a despeito do temor ou da complacência, dê um passo adiante. Não apenas não encoraje, mas não aceite que outros façam o que você mesmo se atreve a fazer. Como são poucos os pais que estão suficientemente atentos para essas coisas, ou pelo menos suficientemente resolutos a praticar essas coisas. Parar cada um na primeira palavra, dos que forem elogiá-los na frente deles. Mesmo esses que de modo algum estariam solícitos ao elogio próprio, mas todavia não hesitarem de estarem solícitos ao elogio dos seus filhos. Sim, isso na frente deles. Então reflita. Isso não é espalhar armadilha para os pés deles? Não é colocá-los em situação de dificuldades futura? Este não é um incentivo grave ao orgulho. Mesmo que eles forem elogiados pelo que verdadeiramente louvável, o que você acha? Não é duplamente danoso que eles são elogiados por coisas não verdadeiramente elogiáveis? Coisas de uma natureza indiferente? Como razão, boa conduta, beleza, elegância, de vestuário? Isso está sujeito a não apenas ferir o coração deles, mas seu entendimento também. É verdade. Isso tem uma tendência manifesta e direta a infundir o orgulho e a insensatez juntos no coração dos seus filhos. A perverter ambos o seu gosto e julgamento. Sim. Ensinando-os dessa maneira a valorizarem o que é esterco, o que é refúgio aos olhos de Deus. Deus não se agrada dessas coisas. Então, muito cuidado com o elogio. Elogie os seus filhos, sim, não na presença deles, para outras pessoas, para que você não crie no coração dos seus filhos um sentimento de orgulho, de prepotência, e não tenha que colher um fruto amargo no futuro. Elogiar por razões que é obrigação deles fazer, porque eles limparam a casa, porque arrumaram a sua cama, porque tiraram boas notas na escola, porque fizeram um bom trabalho, isso é obrigação.
Deus abençoe. Na próxima aula continuaremos a partir desse ponto. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.